Dando continuidade na parte de área de figuras, vou resolver um exercício com vocês, então peguem a apostila lá na página 70 e acompanhem comigo a resolução, tá? É o exercício 1. Diz assim: um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência tem área igual a 27 raiz de 3. Estou escrevendo assim, então, o S de área e aqui o índice I, para dizer que é o inscrito, tá? Qual é a área do triângulo equilátero circunscrito a essa circunferência? Então, lembrando, inscrito é dentro, circunscrito é fora, tá? Então, quando ele fala da área, que a área do triângulo inscrito é 27 raiz de 3, está se referindo à área do triângulo rosa. Bom, a gente sabe que para calcular a área de um triângulo equilátero, é uma coisa que a gente viu na aula ao vivo, é que a área de triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se eu quero encontrar a área do triângulo laranja e eu conseguir achar o lado, show! Eu só jogo aqui na forma, tá? A gente não tem muita informação ainda, a única que a gente tem é essa. Então, vamos tentar encontrar qual que é a medida do lado do triângulo, para ver se isso ajuda a gente. Como a área de triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e eu sei que a área desse triângulo rosa é 27 raiz de 3, vou substituir aqui. Então, vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3, povo, tá multiplicando dos dois lados, tá bom? Então, eu posso cortar. Passa o 4 multiplicando para o outro lado, e aí eu vou ter que L ao quadrado é igual a 27 vezes 4. Passando raiz dos dois lados, e como eu tô calculando a medida, não faz sentido eu escolher a parte negativa, né? Porque quando eu faço essa de passar raiz, tem que lembrar que colocam mais e menos aqui na frente. Não preciso me preocupar com o negativo, porque a gente está trabalhando com medidas sempre positivas. E aí, uma dica, eu não vou multiplicar aqui, tá? Vamos calcular essa raiz diferente. Eu sei que 27 é 9 vezes 3, e o 4 eu vou manter aqui. Como todos os números estão multiplicados dentro da raiz, eu posso calcular essa raiz separada. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 3 não tem, então ele vai ficar preso lá dentro. Assim, eu sei que o lado do triângulo inscrito é 6 raiz de 3. Se a gente for voltar e olhar na tabela, o lado do triângulo equilátero é R raiz de 3, né? O triângulo inscrito é R raiz de 3. Logo, usando esta informação, a gente tem que, substituindo o lado aqui, 6 raiz de 3, aqui a gente consegue encontrar, ó, que o raio da circunferência vale 6. Beleza. Vamos olhar aqui para a figura. Concordam comigo que o raio dessa circunferência preta, se eu prolongar ele para cá, ele é o apótema do triângulo laranja? Então, essa medida aqui está fazendo o papel do apótema do triângulo. Agora, vamos imaginar que tem uma circunferência passando em volta desse triângulo maior. Então, eu tenho que o triângulo laranja, ele está inscrito a uma circunferência imaginária. Se a gente for voltar de novo para a tabela, no triângulo equilátero, o apótema é R raiz de 2. Então, peraí. Apótema é igual a R sobre 2. Qual que é a medida do apótema do triângulo laranja? Bom, a medida do apótema do triângulo laranja é a mesma medida do raio da circunferência menor.
que é 6. Assim, o raio da nossa circunferência imaginária, passa o 2 para lá, vai ser 12. Mas por que eu estou calculando o raio da circunferência imaginária que está passando aqui fora? Porque se eu achar o raio, eu consigo encontrar a medida do lado desse triângulo maior. E com o lado, eu consigo calcular a área. Ok, achei o raio, é 12. Voltando para a tabela, o lado de um triângulo equilátero é R raiz de 3. Automaticamente, o lado do triângulo circunscrito vai ser R raiz de 3. Lembrando que esse R aqui, a gente está considerando que é o raio da circunferência imaginária. E esse R pequitinho, ele é o raio da circunferência que está desenhada aqui, que é a mesma coisa do apótema. Qual é a medida do raio? 12. Então, o lado do triângulo maior é 12 raiz de 3. E, finalmente, conseguimos calcular a área do triângulo circunscrito. Então, aqui, a área do triângulo circunscrito, como ele é um triângulo equilátero, vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, só substituindo, 12 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. 12 raiz de 3 ao quadrado, tem que lembrar que todo mundo vai ser elevado ao quadrado, tá? Então, 12 ao quadrado, 144, vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. Essa raiz de 3 aqui repete e divide todo mundo por 4. 144 vezes 3 é 432, e este número divididos por 4 é 108. Então, no fim das contas, a área do triângulo circunscrito à circunferência é 108 raiz de 3. Exercício 2, ainda da página 70. A área de um quadrado inscrito em uma circunferência é 100 centímetros quadrados. Qual é o comprimento dessa circunferência? Para a gente achar o comprimento da circunferência, a gente usa a fórmula 2πr. Então, eu preciso aqui, na verdade, encontrar o valor do raio. Se eu achar o valor do raio, consigo encontrar o comprimento. Bom, a informação que eu tenho é da área. E quando eu estou falando de área de quadrado, a gente já sabe que área de quadrado é L ao quadrado, lado vezes lado. Então, lado ao quadrado é igual a 100, automaticamente o lado vai ter que ser 10, porque 10 ao quadrado é 100. Bom, se a gente for lembrar da nossa tabela, o lado de um quadrado inscrito é R raiz de 2. Logo, então, eu vou ter que o lado é R raiz de 2. Como eu sei que o lado é 10, a gente passa a raiz de 2 dividindo. Então, vai ficar que R é igual a 10 divididos por raiz de 2. Agora, precisa racionalizar para tirar essa raiz de 2 do denominador. Então, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. E aí, vai ficar que o raio é 10 raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Dá para simplificar, 10 com o 2. Então, eu tenho aqui que o valor do raio é 5 raiz de 2. Com essa medida do raio, a gente já consegue encontrar o comprimento da circunferência. Pela fórmula de comprimento da circunferência, ela é 2πr, então vai ficar 2 vezes π, vezes o raio 5 raiz de 2. 5 vezes 2 é 10, π raiz de 2. E esse é o comprimento.
Próximo exercício, na apostila mesmo, lá na página 72. Exercício 3. Uma coroa circular é a figura formada entre dois círculos concêntricos de raios diferentes. Então, essa parte destacada aqui de laranja, que é o que a gente chama de coroa circular. Círculos concêntricos é o que possuem o mesmo centro. Explique um modo de calcular a área de uma coroa circular. Considere que o raio da circunferência menor mede Rzinho e o da maior é Rzão. Então, o que o exercício está pedindo, na verdade, é para a gente escrever uma expressão que fale como que vai ser a área dessa coroa circular. Então, assim, ó, a gente já tem que aqui é Rzinho, e se for destacar de verde, vai ser o Rzão, indo aqui até o final. A área da coroa circular vai ser a diferença da área da circunferência maior com da circunferência menor. Então, qual que vai ser a área da circunferência maior? Vou escrever de verde. Então, a área de circunferência é πr². Nesse caso, o raio da circunferência maior, a gente está considerando que é o Rzão. E aí, a área da circunferência maior é πr². Agora, qual é a área da circunferência menor? De azul. Vai ser a mesma coisa, π vezes o raio, que nesse caso é o Rzinho. Então, só para escrever aqui, sem o ponto, vai ficar que a área é πr². Agora, eu quero a área laranja. Bom, vai ser fácil, vai ser a área total. Quando eu calculo a área total, eu pego da circunferência toda, e aí eu preciso tirar essa parte interna. Então, a área da coroa circular vai ser a área da circunferência maior, πr² menos da circunferência menor, πr². Aqui, para deixar de uma forma mais elegante, a gente pode colocar o π em evidência. Quem sobrou foi o Rzão e aqui o Rzinho. E assim, essa fica como se fosse uma fórmula para encontrar a área da coroa circular. E é isso aí.